projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, demais vereadores aqui presentes, população que ainda persiste aqui. Vereador Charles, pode ter certeza que estaremos juntos nessa sua propositura para o Ministério Público ou para a promotoria, onde vamos realmente relatar tudo o que está acontecendo nessa casa. Acho que, de uma forma ou de outra, vamos tentar valer os nossos direitos como vereadores e como munícipes dessa cidade. Não dá para aceitar o que está acontecendo nessa casa. Não dá para aceitar o que está acontecendo nessa gestão, nessa cidade, calados. Se aqui, por si só, não conseguimos convencer vocês, quem sabe, através de um promotor e de um juiz, consigamos trazer a luz novamente para dentro dessa Câmara Municipal. Obrigado. O projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Meirelles. Boa noite, presidente, todos os nobres pares, toda a população que ainda nos prestigia aqui na galeria e você que nos acompanha também pela TV Câmara, TV a serviço do povo. Em primeiro lugar, quero deixar aqui os parabéns a todos os nobres pares aí da base, que não discutiu pelo respeito à população, não discutiu as emendas pelo respeito à população. Imagine 10 vereadores, 10 minutos cada um, discutindo, são 1 hora e 60 minutos, quase 2 horas. A gente vai terminar com as 6 horas da manhã aqui. Então, respeito, não vamos discutir o projeto. Por isso que nós estamos aqui discutindo esse projeto de resolução. E eu estive acompanhando várias pessoas aqui, e nós estamos aqui, tem uma palavrinha, permitida e proibida. Parece que está tendo eleição da mesa aqui, e nós não estamos discutindo a eleição da mesa. A mesa vai ser discutida ainda no final do ano, e parece, foi falado aqui na tribuna, parece que o presidente seja candidato. Foi falado para o nosso excelentíssimo Charles. Parece que ele é candidato, mas não é candidato, então não tem candidato, não está tendo reeleição. O que nós estamos colocando aqui, permitindo a reeleição de qualquer membro. Não está falando um membro que a mesa está disputando aí a reeleição. Né? Então, eu parabenizo o presidente por várias, nesse projeto de resolução, que foi realmente se adaptando e colocando realmente ordem aqui na casa. Mas eu só digo uma coisa, a democracia se faz com democracia, com mais liberdade de expressão. Então, quando o povo vem e participa, isso é democracia, é liberdade, o povo tem que ter liberdade. E o vereador não tem que ter medo. O cidadão que coloca o nome dele em apreciação para a população, não pode ter medo da crítica, não. É através da crítica do cidadão que você vai corrigindo e vai acertando. Então, parabenizo toda a população que esteve aqui presente, prestigiando, colaborando com essa casa. Mas eu só quero colocar aqui observação. Não estamos elegendo uma mesa. Não está tendo reeleição daqui. Estamos só corrigindo, colocando aqui, permitindo, né, permitindo que cada membro possa concorrer. Obrigado. O projeto está em discussão. Pela discussão. Pelo projeto, vereador Ribeirão. Pela discussão. Senhor presidente, questão de ordem.
eu não vim aqui nem para discutir esse projeto, que já foi discutido demais. Mas eu não posso concordar com a fala do companheiro Meirelles de falar que está respeitando a população por não discutir uma coisa que é de interesse de todos. Nós representamos o povo. A discussão é para o povo saber o que nós estamos votando. Você sabe o que diz quando ela fala assim? Aqueles que forem para lá, fica como estão. Ah lá, nós não sabemos o que votou. É assim que funciona. Eu estou aqui há muito tempo. Mas não teve nada na Câmara hoje? O que foi votado? Ninguém sabe. A tribuna é para discutir os projetos que estão sendo votados. E respeitando as ideias diversas ou não, isso é democracia. Eu posso discutir a noite inteira aqui que não vou ter nenhum inimigo aqui. Eu estou apenas manifestando aquilo que está na Constituição, o meu direito da minha opinião e tenho que respeitar as outras. E como é que se respeita as outras? Através do voto. Agora, quando você vê que o voto está errado, não é meu caso, aí alguém pode procurar o judiciário, que é o que vai fazer, o vereador já declarou aqui. Então, eu não posso acreditar... Me permite uma parte, nobre vereador? Pois não, nobre vereador. Só para lembrar que, se nós estamos aqui às 2 horas da madrugada, é porque a sessão foi interrompida 2 horas. Como manobra do grupo dominante, para que as pessoas parassem de assistir. Então, eu acho que, se tivessem discutido, ele falou que ia ser 1 hora e pouco, a gente já teria ido embora. Isso sem dizer que, na prática, se tivéssemos discutido as horas todas, isso é democracia, nós representamos a população e temos que pôr nossa manifestação. Não posso acreditar que discutir um projeto é desrespeitar a população. Não tem sentido um negócio desse. Porque, afinal de contas, a tribuna está aqui exatamente para esse fato. Então, lamento, nobre vereador, não concordar com a Vossa Excelência, mas é democrático. Eu não posso entender... Nobre vereador. Pois não, nobre vereador. Eu não falei, eu só coloquei assim, imagine 12 emendas, 10 vereadores discutindo 10 minutos cada emenda, nós ia sair daqui 6 horas da manhã, vereador. Tudo bem, então, nós estamos aqui discutindo o projeto. As emendas nós deixou para vocês discutir. Mas se é só para respeitar a população, o presidente podia suspender a sessão por 24 horas e voltar amanhã. A verdade é que o assunto tem que ser encerrado hoje, e quanto mais tarde, melhor. Porque, na prática, não é possível. O senhor falou assim, nós não discutimos em respeito à população. Não, nós discutimos em respeito à população. E os senhores não discutiu em respeito à população. É sua opinião, respeito ela. Mas eu não posso concordar, porque nós... Olha, Ribeirão, vocês foram lá, os caras fizeram lá um monte de mudança lá, e nós nem sabemos o que votou. Ué, isso aqui está registrado. O vereador Charles solicitou a gravação em vídeo exatamente porque houve discussão. Se não houvesse, o que nós estaríamos fazendo aqui? Então, nós não podemos querer que todo mundo faça da mesma forma. Por isso temos que respeitar as diferenças, até de opinião. Mas não podemos simplesmente dizer, não vou discutir porque, poxa, o cara quer dormir. Não, não posso, eu tenho que discutir, até porque está gravado. Essa sessão vai ser passada durante o dia para as pessoas verem, aqueles que não viram, porque ela é reprisada pela TV Câmara. Então, isso não quer dizer... Agora, eu respeito. Se o senhor não discutiu em respeito à população que votou no senhor, eu estou discutindo respeitando a que votou em mim. E aí é a democracia. Uma parte, nobre vereador. Pois não, nobre vereador. Eu discuti o projeto. Eu não deixei de discutir. Eu discuti o projeto, nobre vereador. Só uma parte só, Ribeirão. Eu não sei o que você está assustado. Se eles estão votando para tirar tempo para a gente falar, você acha que eles estão preocupados em discutir projeto? Eu não entendi. O senhor disse que discutiu o projeto na tribuna? Não, o senhor veio aqui dizer que o senhor respeitou a população e por isso não discutiu. O senhor tá... Agora, o senhor deve ter discutido, é lógico. Todos nós aqui, todos, discutiu fora da tribuna, leu, fez emenda, que também é a nossa função. Discutiu nas salas, que também é legal, é normal, tem que ser assim. O parlamento é feito assim. Agora, nós estamos nos referindo à discussão da noite na tribuna, mas eu respeito a sua opinião. Se o senhor entende que não discutir para prorrogar o prazo é respeito à população, aí volto na fala do Amaury, era só não ter suspendido tanta sessão, até porque os votos já estavam decididos. Então, para que fez isso? Ou então o presidente poderia, no regimento também da casa, suspender para o dia seguinte. Vamos continuar amanhã a sessão. Está no regimento também. A menos que amanhã vocês queiram tirar também. Aí fica difícil. Mas então,
Não vim aqui para agredi-lo, mas eu não poderia deixar o senhor falar que respeitou porque não discutiu, e eu desrespeitei porque discutiu. Não, nós dois respeitamos, cada um do seu jeito. Eu vim aqui discutir, fiz minha manifestação, me recusei, inclusive, a votar naquilo que eu achei ilegal, manifestei em cada voto, para que amanhã não tenha dúvida que eu fiz aquilo que é ilegal. Então, é isso que eu tenho para dizer, e o vereador Charles já tomou uma decisão pessoal, não é o pensamento de todos. Eu sempre acho que as coisas têm que ser resolvidas no plenário, no diálogo, na sala, mas o judiciário está lá, quando não tiver acordo nenhum, para tomar decisão. Então, acho que essa postura do vereador também tem que ser respeitada, porque, afinal de contas, ele está aqui para defender o interesse do povo, e nós somos o povo, nós fomos eleitos representando o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Capitão Neves. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, primeiramente, eu acho que ninguém está tirando o tempo. Nós estamos incentivando aqueles que não falam, falar. Se é proibido, o cara que fica calado, para que foi eleito vereador? Não tem capacidade de falar 10 minutos? Então, quer dizer, nós estamos incentivando as pessoas a falarem aqui no microfone. Essa é a finalidade. Quanto fazer manobra, não foi manobra. Inclusive, o Ribeirão deu conselho várias vezes para a mesa suspender para consultar o jurídico. Então, ninguém está fazendo manobra aqui. Nós estamos falando uma coisa consciente, procurando um jurídico, porque eu também tenho dúvida e posso pedir tempo para verificar. Só para esses pormenores aí. Eu conheço o Ed desde 2005, e na época lá o Ed não era o vereador ali que está com o presidente, não era presidente da Câmara. E ele já existia esse negócio de secretário legislativo, né? Eu acho, o Ed. Não sei. Quer dizer, quem assina o documento é o secretário legislativo, não pode assinar o outro porque... é cargo. Tudo bem. Mas é função dele, secretário legislativo, assinar um documento embasado na lei. Não, vereador, o senhor me dá uma parte? Toda. É responsabilidade do procurador jurídico da casa fazer isso. Bem, foi isso que falaram o contrário. Por isso que na hora que eu consultei lá, perguntei. Não impede, na ausência do outro fazer, mas quem tem que fazer o parecer é o procurador, tanto na Câmara como na Prefeitura. Então, por isso que o procurador é cargo concursado. Por isso, então, o nosso procurador está desatualizado, né? Vamos ser a realidade, porque o motivo de perguntar foi perguntar isso, porque achei que foi uma agressão sem sentido, uma pessoa que está trabalhando pela Câmara, como todos os vereadores aqui. Né? Apenas isso. Né? Se ela assinou, perguntei, mas é você que assina? Não, o procurador não pode assinar. Mas tudo bem. Então, a gente está aqui, tempo, as pessoas têm que falar. Tá? Uma boa, tranquilo. Eu procuro, desde que eu estive aqui até hoje, não pedir tempo para ninguém, procuro me disciplinar para falar dentro dos 10 minutos, para que o povo de Tupã possa ouvir a gente com clareza. Quando não dá, eu vou na explicação pessoal. Quando tem um projeto, eu peço a palavra, pela discussão. Nós temos aí 30, 40 minutos para cada vereador falar. Então, algumas coisas que foram colocadas aqui, é preciso que a gente fale, porque quem está lá vendo não sabe que o Ed está aqui desde 2005, né? Se é ele ou se não é ele que assina, mas ele está aqui desde 2005, não era o presidente da Câmara, não era ele. O tempo, ninguém está cesseando o tempo, pelo contrário, está incentivando a pessoa a participar e representar. Não estou falando aqui com ofensa pessoal a ninguém, porque eu tenho dificuldade de falar ao microfone. As pessoas, mas eu tenho dificuldade, eu venho aqui porque é obrigação, né? E estar aqui até 3, 4 horas, foi para isso que eu fui eleito. Qualquer hora do dia ou da noite eu estou à disposição do povo de Tupã. E eu, pelo menos, não faço manobra. Pedi porque até o nobre vereador solicitou e eu aproveitei, estava em dúvida, fui perguntar. Não, vereador, mais uma partezinha. E se tivesse feito manobra, também é legal dentro do regimento, porque a manobra é discussão com a bancada, é estratégia, isso faz parte do parlamento no mundo. Então, isso aí Então, eu não critiquei nesse ponto. Eu entendi, mas eu graças a Deus, ainda não estou precisando de manobras para poder trabalhar pelo povo de Tupã. Só queria dizer que é isso que se eu fui favorável por tempo, é porque eu acho que o vereador foi eleito, ele tem que, de vez em quando, dizer pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite, né, com a finalidade de... Sem crítica a ninguém, sem fulano, são todos... desculpa, mas eu tenho que falar isso de uma maneira porque parece que está inibindo o tempo. Não está inibindo, está incentivando a pessoa a falar. E nós temos que nos preparar para que, nesses 10 minutos, 10,
explicação pessoal mais 10, no projeto o cara pede a palavra, e aí, mas eu não, como eu sou novo, estou aprendendo. E uma outra coisa, quem está dizendo que somente o Walter Moreno tem condição de ser presidente da Câmara Municipal de Tupã? Eu acho que nós aqui podemos ser, qualquer um aqui pode ser presidente. Eu acho que pode. E se fosse assim, eu não seria candidato, sabe? Porque eu não teria sido candidato a vereador, porque eu não vou entrar, porque os vereadores lá vão me incumbir e eu não tenho condições de entrar. Eu entrei sem ser vereador. Tive 733 votos. Não me preocupei com quem estava aqui. E se eu tiver que ganhar, eu ganho, perdendo ou ganhando, mas eu me coloco à disposição. Não estou dizendo que sou candidato a presidente. Eu estou dizendo que qualquer um vereador aqui é uma maneira mais limpa de disputar aqui. Vai ter um tempo, primeiro, a reeleição. Depois tem um tempo para a gente chegar aqui. E em nenhum momento o Walter Moreno, pelo menos, não falou comigo que eu quero a presidente porque eu quero ser presidente. Se ele falasse, eu não aceito, porque a gente está aqui numa maneira diplomática, política de fazer. Agora, já tem aí os entendimentos, né? Já sabe até quem vai... A reeleição, tem tanto vereador que já tem 6 legislaturas, tem outro que tem 8, 7. Que parabéns! Quer dizer... Uma parte não, Não é vereador. questão de poder ou não poder. Eu estou falando assim, está tudo bem. Mas- Eu só queria dizer que... E fui eleito a primeira vez sem nunca ter sido vereador também. Todos aqui. Então, pronto. Então, é isso que eu estou dizendo. Não tem... Imagine só se eu fosse candidato, não vou entrar porque aqueles 15 vereadores vão ser eleitos. Não. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Pode falar, nobre vereador Meirelles. Parabéns pelo seu raciocínio. Realmente é isso. Olha, para uma pessoa conseguir 10 votos, que é 2/3, o cara tem que ser bom. Tem que conseguir 10 votos. Todo mundo tem direito, né? Foi falado aqui também, viu, só para ajudar no raciocínio, que veio ordem lá do Executivo. Gente, aqui é uma casa de lei, legislar, Executivo. Só isso para poder ajudar. Fica tranquilo, a gente está aqui com a finalidade, nunca foi discutido quem será o presidente, pelo menos que se discutiram, não me chamaram para mim e outros vereadores que a gente conversa aqui. Tem muita água para rolar e no final do ano vamos saber quem será o presidente. Mas, por enquanto, a reeleição vai ser feita aquela parte que os vereadores, vereador acha legal, acha que é normal, é direito, só que nós estamos aqui para trabalhar de uma maneira. E outra coisa, ninguém está cesseando o tempo de ninguém, pelo contrário, estamos incentivando. Eu falo quando eu votei favorável, é porque eu acredito que nós temos que incentivar as pessoas a usar o microfone, sem crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Era só isso, obrigado. O projeto continua em discussão. Pela palavra. Pela palavra, vereador, pela discussão, vereador Castilho. Mais uma vez, cumprimento a todos, os nobres pares, irmãos lá na galeria, todos que estão nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, com a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo Nazareno. Quero dizer a todos vós outros, como vocês sabem, sou pastor, tenho pelo menos 30 anos de contribuição de INSS, e o que eu falo é rompe osso, sangue no olho e faca na caveira, sim. Só que aqui ninguém vai ver eu destinar nome a alguém, porque eu uso de uma ética, e aqui, se for para vir aqui falar besteira, eu não venho. Então eu falo as coisas certas. E eu não me dirijo a ninguém. Então, eu venho aqui pedir aos nobres que, assim como eu uso com ética, que também me respeite e que use com ética para com a minha pessoa. Porque aqui eu respeito todos os senhores. Fiquei na polícia e hoje estou vereador. Amanhã posso não ser. Mas eu sou policial militar. E tenho um conceito aqui na cidade. E em todos os lugares que eu fui. Eu sou pastor presidente, sou formado em teologia, tenho quase 3.000 noites no monte orando, não falo besteira. E assim como eu respeito os nobres, eu queria que, quando for dirigir alguma coisa,
com relação à minha pessoa, parassem e prestassem atenção, porque eu respeito todos os senhores. Tanto é que eu não invado, eu não entro na área de ninguém. E se eu tivesse medo, eu não seria eleito. Se eu tivesse medo, eu não teria trabalhado no extinto Tático Sul em São Paulo, e nem aqui na Força Tática durante 29 anos. Nunca trabalhei um dia aquartelado, sempre na rua. Então, eu uso de ética e respeito todos os senhores. Aliás, Deus não fez ninguém igual. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porém com comportamentos diferentes, atitudes diferentes. E aqui, se é uma democracia, nós temos que respeitar todos. E eu respeito todos. E sempre irei respeitar. Estou aqui para ajudar, estou aqui para colaborar. O Walter, em momento algum, falou que quer ser presidente. Ele quer ser presidente novamente. E aqui tem 15 vereadores. E de todos os senhores, eu sou o pior. Não é assim que o apóstolo Paulo disse? De todos vocês, eu sou o pior. Eu sou o pior. Mas aqui os 14 têm condições de ser presidente da Câmara. Aqui é uma democracia ou não? Alguém aqui falou que A ou B vai ser presidente da Câmara? Eu não quero. Hoje, o meu futuro pertence ao Senhor Jesus Cristo. O passado não volta mais. Eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida. Na política nós temos amigos, parceiros e inimigos. E eu respeito a todos e quero que me respeitem. Não me intimida gracejo, conversa, não me intimida. Respeito a todos os senhores, vou honrar os meus 601 votos até o fim. E é rompe osso, sangue no olho e faca na caveira. Eu falo olhando no olho. Aqui o papo é reto. E juntos nós somos fortes. Tudo que eu consegui foi trabalhando honestamente. Uma das faculdades minha trabalhando na roça, saqueiro. E a outra já na polícia. Então, todos aqui têm condições de ser presidente da Câmara, de ser primeiro secretário, segundo secretário. Não tem problema. Hoje eu estou vereador. Amanhã, não sei. O futuro pertence ao Senhor Jesus Cristo, a Deus. Cada um tem a sua crença e respeito todos. Nunca os senhores vai me ver eu aqui falando, criticando A ou B. Jamais. Eu venho aqui falar dos meus projetos, das minhas emendas. Esse ano foi mais ou menos 700 mil reais que nós trouxemos para Tupã. Uma viatura para a Força Tática. A faculdade, 200 vagas aí. Eu trouxe isso, juntamente com o Valdir Bagaço, a comitiva tropeira, vamos fazer o Museu Tropeiro, que estava parado. Ué, vem aqui, pá, isso aqui é fácil. É igual a polícia, que mete um braçal de força tática, uma boina na cabeça, e é tatiqueiro. Primeiro fronte amarela. As coisas não é assim. Eu respeito todos os senhores estão de parabéns. Essa casa é uma casa de lei, sim. Todos aqui são responsáveis. Os senhores foram eleitos pela população. Nós vamos fazer o de melhor. Por isso que eu sempre digo, juntos nós somos fortes. Eu respeito todos os senhores e quero respeito também. Presidente, é só isso. Muito obrigado. Projetos continuam em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o pastor Eliezer. Renovo meus cumprimentos de boa noite, senhor presidente. Gostaria... bom dia. Bem lembrado, bom dia. Já é bom dia. Senhor presidente, eu queria falar sobre tudo que nós ouvimos aqui, discutimos.
Como o Ribeirão disse, aqui é uma casa de leis e é lugar de discutir. Discutimos e o Ribeirão também disse que nós devemos aceitar quando ganhamos e devemos aceitar quando perdemos, por isso ele se absteve de votar naquilo que ele achava que ele não deve votar. Aqui nós votamos, e essa casa é uma casa que faz leis, mas essa casa é uma casa política também. Aqui o nosso voto, ele é político também. Tem a parte jurídica, como eu tenho certeza que essa votação será encaminhada, como já foi dito aí pelo nosso nobre amigo Charles, vai ser encaminhado aí, mas nós não podemos nos esquecer que esta casa é uma casa de leis, cada vereador é dono do seu voto. Devemos entender também que aqui é um colegiado, existe grupo. Então, cada vereador votou de acordo com o seu grupo, cada vereador votou de acordo com aquilo que ele acha que tem que votar. Agora, existem as instâncias para julgar, que seja julgado. Vai ser encaminhado, isso é encaminhado. Nós temos um jurídico aqui para defender também o que nós votamos. Nós temos um jurídico aqui que foi muito desprezado nessa noite. Me perdoa, o pastor Osmídio falou de ética, de respeito. Eu acho que nós podemos discordar, sim. Mas desmerecer o jurídico dessa casa, desmerecer um vereador que está votando o contrário daquilo que você acha que está errado, mas o vereador acha que está certo, e você desmerecer o seu colega de parlamento porque ele está votando contrário àquilo que você quer, não, você tem que votar no que eu quero. Não, se você não votar, a sua mente é pequena, vocês estão... Então, eu acho que nós precisamos realmente ter as nossas discordâncias, mas ter realmente um pouco mais de ética, como diz o pastor, não desmerecendo nossos colegas, quando eles votam contrário àquilo que nós gostaríamos que ele não votasse. Então, se tem justiça, tem justiça. Tem justiça nessa casa também, que é o jurídico dessa casa, que dá os pareceres e vai defender também. Então, que vai para a justiça. Nós não temos medo da justiça. A justiça é feita para ser cumprida. Assim como cada vereador ele tem a sua imunidade aqui nessa tribuna para falar, essa casa tem um jurídico também para defender. Agora, tem a outra parte jurídica que vai julgar, que julgue, nós respeitamos também. Mas nós não podemos esquecer que essa Casa de Leis é um poder independente também. Porque se nós não pudermos votar aqui e tudo for ter interferência, então é melhor nós acabarmos com essa casa. Então, se há uma ilegalidade, se é inconstitucional, a lei está aí para isso. Que seja julgado. Nós votamos de acordo com o parecer do jurídico dessa casa, demos um voto aqui político, demos um voto aqui de grupo, demos um voto naquilo que nós acreditamos. Agora, o que eu percebo é que muitas pessoas têm medo de você, viu, presidente? Deu para perceber que muitas pessoas têm medo de você. Eu fui candidato a presidente dessa casa, tive 7 votos, perdi por 1 voto, e fui candidato a presidente não porque não acreditava no potencial, não porque eu não respeitava o Walter Moreno, porque quando eu perdi, eu fui cumprimentar ele e dei os parabéns para ele, ele lembra disso. Mas em momento nenhum o Walter chegou para qualquer um de nós e falou, eu quero
ser reeleito. Em momento nenhum. Não falou para mim, não falou para o capitão, nenhum vereador veio falar para mim que o Walter Moreno falou que ele quer ser reeleito. O senhor me permite uma Pois parte? não. Pelo contrário, ele disse que ele não quer ser presidente. Exatamente. Ele disse que não tem interesse da reeleição. Não quer ser reeleito. Foi o que ele falou para nós. Que ele não disse para nós, eu quero ser reeleito. Então, qualquer um de nós aqui podemos colocar o nosso nome para ser candidato à presidência dessa casa. Qualquer um de nós. Como eu coloquei no primeiro mandato, eu posso colocar agora. Aí eu estou na base hoje, mas isso significa que eu não posso colocar o meu nome para ser candidato a presidente dessa casa novamente. Eu posso. Tenho liberdade para fazer isso. Como qualquer um de nós temos liberdade para colocar o nosso nome para sermos candidatos e ser apreciado pelos nobres pares. Então, nós não estamos discutindo aqui hoje a presidência dessa casa. Foi falado aqui de democracia, que isso aqui está virando... Não. Eu acredito, sim, que nós precisamos ter renovação, mas nós precisamos ter a experiência, como o Walter Moreno, como o Amauri, até como o Ribeirão. Precisamos ter experiência junto com a renovação. Agora, quando nós abrimos para uma reeleição, nós estamos abrindo mais ainda a democracia, e não fechando. Nós estamos dando liberdade para que os membros da mesa podem ter uma reeleição. Estamos dando mais liberdade ainda, e não reprimindo. Eu entendo dessa forma. Então, nós não estamos fechando, nós estamos abrindo mais o leque. Em favor da democracia. Como tem muitas pessoas aqui, eu sou pastor da mesma igreja há 19 anos. Sou presidente da igreja local há 19 anos. E tem muita gente aqui que é presidente há muitos anos, no cargo que exerce. E eu respeito isso. Você tem liberdade de candidatar, se recandidatar. Isso não é ruim. Se as pessoas entendem que você é bom e você pode ser recolocado no cargo, parabéns, que você seja reeleito. Como todos nós aqui, se o povo achar que nós merecemos ser reeleito, nós vamos ser. Se eles acharem que nós não merecemos, nós não vamos ser, acabou. É simples assim. Agora, se a pessoa é boa no que faz, ela merece sim ser reeleita. Então, nós estamos abrindo mais para a democracia e não fechando. Então, eu quero colocar aqui o meu pensamento, quero colocar aqui, gostaria de ser respeitado, e entendo que um monte de amigos e pares pensa diferente de mim, mas eu gostaria de ser respeitado na minha colocação. Então, nós temos uma sessão, e é claro, tem que ter discussão, tem que terminar tarde, nós estamos discutindo lei orgânica, regimento interno, é claro que a sessão tem que demorar, nós estamos discutindo coisas importantes. Então, eu quero deixar aqui, senhor presidente, as minhas palavras, e que nós possamos, sim, ter a nossa opinião, divergir um do outro, mas sim ter um pouco mais de ética e um pouco mais de respeito pelos nobres pares e pelos funcionários dessa casa. Obrigado. O projeto continua em discussão. Pela discussão, o vereador Tiago Matias. Boa noite, senhor Nada. presidente. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente. Volto a esta tribuna, já fiz os cumprimentos de baixo e vou direto ao assunto. Senhor presidente, não ia vir aqui, mas com toda essa situação me sinto na obrigação de vir aqui. Agora vou me referir ao Walter Moreno, presidente Walter Moreno, presidente desta casa. Em nenhum momento nos pediu voto, em nenhum momento nos disse que seria
candidato a presidente novamente. Não votei no Walter para presidente da Câmara, votei no pastor Eliezer. Não conhecia o Walter de maneira íntima. E, com o passar do tempo, fomos trabalhando juntos e passamos a nos conhecer, a nos confiar, trabalharmos juntos. Um cara que sempre me atendeu, entro a hora que eu quero na sala da presidência, nunca me questionou, liga, atende o celular. Um cara que trabalha em prol dos vereadores, nos atende tudo que for necessário. Acho que em nenhum momento ele recusou algum pedido, mesmo quando eu era da oposição. Hoje estamos juntos na base do governo. E parabéns, Walter, pelo seu trabalho. Eu vejo que, não vou usar a palavra temor, mas que o senhor é um homem que causa muito respeito aqui na casa. Eu acho que por você ser pulso firme, acho que por isso que a gente se dá bem, né? Porque a gente é meio pulso firme. Estou meio desanimado com a Câmara Municipal, o nosso trabalho aqui, essa briga toda que envolve o nosso trabalho. Não sei se eu estou no lugar certo. Eu acho que eu não sirvo para ficar mexendo só com papel. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir lá ver o buraco, eu gosto de ir lá ver o mato, eu gosto de tentar ajudar a população. Eu não sei se eu estou no lugar certo, ficar só mexendo com papel, discutindo emenda, subemenda, supressiva, retroativa. Talvez eu não estou no lugar certo, eu vou procurar me achar aí. Não sei se eu vou ser candidato à reeleição a vereador ou se eu vou procurar outros caminhos na próxima eleição. Assim como não sei se você queria candidato à presidência da Câmara, porque eu vejo essa bucha toda aí, Walter, que você enfrenta, essa politicagem toda. O senhor me permite uma parte? Por favor. Só fazendo uma síntese nisso que o senhor está falando aí. O presidente, ao total, devolveu mais ou menos 4 milhões para a prefeitura. Eu acho que é um trabalho honesto, né? É um trabalho digno. Eu sempre digo que honra a quem tem honras, né? Então, estou aqui também parabenizando o senhor pela sua palavra. Obrigado, nobre Castilho. Falou tudo aqui, né? Falou em ética, educação, e a gente não viu isso hoje. Alguns vereadores criticando o nosso jurídico. Eu tenho confiança nesse jurídico aqui, eu tenho confiança no trabalho de todos, e peço respeito aqui. E não vai ser vereador nem A, nem B, nem C, nem de um mandato, 2, 6, 7 mil, que vai vir falar como é que eu devo votar. Eu fui eleito, eu tenho legitimidade. O meu mandato vale tanto como qualquer um de vocês aqui e dos que passaram. Eu voto conforme eu quiser. E doa quem doer. Não vai ser discurso técnico aqui, com palavras que ninguém entende direito, que a população mais humilde não entende nada, às vezes, com aqueles argumentos técnicos. Não vai ser com um discurso bonitinho para inglês ver, não vai ser... Quer que seja que vai me convencer de votar de tal maneira. Eu voto conforme eu achar melhor, conforme o nosso grupo achar melhor. Eu voto do jeito que eu quiser. Fica dado esse recado. Não vem querer vir aqui e colocar a goela abaixo. Não vai colocar. Então, fica aqui dado o meu recado. Voto conforme eu quiser. Todos aqui têm o direito de votar conforme quiser. Todos foram eleitos para isso. Não importa quem foi o mais votado, quem foi o menos votado. Todos têm o mesmo mandato. Peço respeito. E o recado está dado. Boa noite a todos. O projeto continua em discussão. Peço ao segundo secretário que assuma para que eu possa fazer uso da palavra, a discutir o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia ainda até esta hora, na galeria, a todos que nos acompanham através da TV Câmara Internauta, nosso muito boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui para fazer uns comentários sobre o projeto, que na verdade é de autoria
de alguns vereadores. Primeiro, eu quero só aproveitar e quero falar sobre a questão, eu vi o vereador Capitão Neves falar aqui, e foi pedido à parte pelo vereador Ribeirão, sobre a questão de quem que assinaria os pareceres. E nós temos aqui a Resolução 2 de 2015, que é o secretário legislativo jurídico. Então, o senhor tinha que analisar um pouquinho, porque senão fica dito como não dito, e o Capitão Neves passa por que está errado. E as funções também aqui do procurador legislativo está aqui na Resolução 15. Então, aqueles que tiverem dúvidas, porque nós não iríamos pedir um parecer de um secretário, sendo que o outro secretário legislativo não ia pedir do procurador. Nem vou ler na íntegra, porque meu tempo não vai dar. Segundo, senhor presidente, nós vimos aqui se falar muito de inconstitucionalidade, que entende de leis, que não sei o quê, né? E isso aqui pode se falar à vontade, o microfone tem todo o direito. Mas eu acho que também tem que se ater um pouquinho, né? Quando a gente vem falar, tem que trazer, não é só falar blá, 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 tem que trazer aqui. Eu tenho em mãos. Foi falar da Constituição Federal, foi falar da Constituição Estadual, e aqui nós temos, tanto pelo Pleno, como também pelo Tribunal de Contas, tramitado e julgado sobre essa questão. Está aqui, que as câmaras municipais podem, sim, podem reconduzir com eleições, claro, pode ter reeleição. Está aqui, vários, não é só um, não, tanto do Pleno quanto... E está aqui, é legal. Ah, é imoral. O que é imoral hoje no país? É imoral você pôr um presidente que rouba? É imoral? Aí eu quero agradecer, inclusive, aos vereadores que usaram a tribuna, quase que todos falaram sobre a minha presidência, esse segundo mandato, eu quero agradecer. Mas eu quero dizer que não fiz mais que a minha obrigação. Eu nunca tive, e se Deus quiser eu nunca vou ter, nada que me desabone. Muito pelo contrário. Nós tínhamos aqui contratos que nós reduzimos em 80% o valor. E não foi só um, foi vários. Nós fizemos tudo para atender os vereadores. A nossa casa, hoje, o nosso prédio é exemplo. Os gabinetes estão toda contente a pedido dos vereadores. E conseguimos ainda fazer a devolução para ajudar o governo de Tupã. Então, eu agradeço aos vereadores que aqui vieram e que não falaram em nenhum momento sobre o meu trabalho, e eu quero agradecer, porque isso é a minha obrigação. Então, eu também tenho aqui, aqueles que queiram, eu tenho aqui, então, as ações tramitadas, julgadas, em que as câmaras municipais podem a reeleição. Senão, nós não estaríamos fazendo aqui. Depois foi falado aqui sobre a questão da publicar a lei orgânica, não publicar, vai ser publicado, vai ser votado em 2 turnos, depois nós vamos votar em segunda votação, a questão da lei orgânica, vai ser votado hoje. Depois vai ser publicado, e só vai entrar isso, ela só vai vigorar, evidentemente, na próxima eleição, que vai ser em outubro. Então, não se fala em inconstitucionalidade do projeto. Aqui houve uma aberração. Claro, e eu até acho justo, porque eu já tive da outra parte, né? Por exemplo, no mandato do vereador Ribeirão, ele cogitou a ideia de se fazer a reeleição, só que não tinha voto, me procurou, inclusive, para falar, e eu disse, olha, no momento não era, hoje eu sou favorável. Então, há momentos, eu já vi vereador comandando a prefeitura. No momento passado, o vereador comandava a prefeitura. Ele, o filho do prefeito, comandava. Então, vinha aqui, decidia o que fazer. E é assim que é política. Isso acontece no Congresso, isso acontece em todas as câmaras. É assim que funciona. Nós somos políticos. Então, uma hora você está do lado de cá, uma hora você está do lado de lá, e cada um vai se estribuchar no momento que queira. O que é importante é o voto. Depois foi falado aqui, senhor presidente, do mandato do Executivo, que é o que tem maior ação judicial. Claro,
todos os dias, em vez de ajudar, o pessoal vai e impetra o mandato de segurança. Para atrapalhar o governo. Mas ajudar, não ajudam. Todos os dias está lá o prefeito deixando advogado, todo o departamento jurídico, para defender o que não precisava. Então não vem colaborar, só vem atrapalhar. É fácil. É fácil. Todos os dias eu vou lá no fórum. O Luiz Alves, meu amigo, companheiro, que estava aqui agora há pouco, trabalhou muito nesse sentido. Tem que ajudar a governar. Esse é o prefeito que nós temos. Eu não estava no palanque com ele, mas é o prefeito que nós temos. Não adianta eu ficar aqui todos os dias impetrando mandato de segurança em fórum e atrapalhando o governo. Vai ajudar o governo. É isso que nós temos que fazer. E se essa ideia do grupo, porque aqui há democracia, sim. Democracia é quando você não pode, aqui você abre. E quem está votando aqui é a população, porque vocês representam a população. E quando foi pedido aqui pelos vereadores para que nós suspendêssemos essa sessão, porque havia dúvidas, eu fui no jurídico. Eu não sou advogado e nem vereador precisa ser advogado para disputar, e nem ser. Eu fui procurar no jurídico, a qual eu confio. E o parecer foi deles. Segunda hora que me pediram, levantei de novamente e fui lá com os vereadores e disse aos vereadores da base: está na mão de vocês, o projeto é do grupo. E eles disseram, todos, nós vamos votar porque achamos coerente. E se estamos fazendo isso hoje, é de medo de uma oposição ferrenha, daqui 2 anos, afundar mais o município. Que é isso que muitos querem. Aqui não quer, esses que falaram muitas aqui, não quer ajudar prefeito, não. Nunca ajudaram. Quer complicar. Só quer complicar. Nós não podemos complicar, temos que ajudar. Nós temos que sentar lá e resolver os problemas, como fazemos. Eu fiz isso com o Manuel, eu fiz com o Valdemir, e eu fiz com o Ricardo. É isso que temos que fazer. Nós temos que ajudar o município. Então, essa questão de vir aqui dizer que o município, que tem mais ação, claro, todos os dias não aguenta mais. O Ricardo, o Raimundo, o pessoal não aguenta mais, é todos os dias impetrando mandado. Vai trabalhar, gente. Vai procurar coisa para a cidade. Vai trazer empresa. Como bem fala o vereador Ribeirão, que trouxe um frio que está aí, que está atrás de outro. É isso que temos que fazer. Agora, tem vereador, porque entende um pouquinho ou alguma coisa assim, todo dia impetrando mandato de segurança. E o prefeito não consegue trabalhar. Deixa o prefeito trabalhar e a população ganha com isso. Depois foi falado aqui que a situação vota de acordo com aquilo que o prefeito manda, que não sei o quê. Aí, semana passada, numa das falas de um vereador, teve vereador que se constrangiu porque não podia. Isso que foi falado aqui é praticamente falar com o colega, ele não tem o seu voto próprio. E eu não acredito nisso, porque eu vi a oposição hoje aqui votar tudo igual. Eu não vi a oposição votar diferente aqui, não. Aonde votou um da oposição, votou tudo. Ué, só se absteu porque achou que o projeto tinha ilegalidade. Mas, do contrário, votou tudo junto. É assim que funciona. Oposição, oposição, situação é situação. É assim que funciona e é assim que funciona aqui, na Câmara Estadual, Federal, é assim e no Senado é assim que funciona também. Depois foi falado aqui de questão de manobras, isso ou aquilo. Eu vi artimanhas aqui também, de vereadores falar de um artigo que não é verdade, que se confundiu numa emenda. Eu vi também aqui. E nós fomos dando atenção, nós vamos suspendendo a sessão, eu vindo daqui, eu vindo de lá. Foi o que feito. Depois falaram que as manobras é que é para a população fosse embora e não visse a televisão. Amanhã vai ser reprisado na íntegra, depois da manhã também. Isso é o trabalho da TV Câmara, ninguém vai sancionar nada. Se hoje não vai passar que a pessoa não está, amanhã eles vão ouvir e vão assistir. E a imprensa vai divulgar, e o bochicho vai falar, e a rotativa vai abrir os microfones. É assim que funciona. É assim que funciona, é assim que nós temos que trabalhar. Teria muito mais coisa, senhor presidente, mas meu tempo está terminando, e eu quero agradecer a todos, inclusive aqueles que foram da oposição, porque é assim que faz o parlamento. É situação e oposição. Né? Uma hora você está aqui de um lado, outra você está do outro, e é assim que funciona. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao presidente que retorne à sua mesa.
Solicito ao primeiro secretário que assume a sua posição. Projeto de lei número 1 de 2018 continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-los, colocamos em votação. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Amauri. Requeiro que a votação seja nominal. É regimental e solicito que o secretário o faça. Vereador Alexandre Scombate. Favorável. Vereador Amauri Mortágua. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Atendendo a mesma linha que eu vim votando, como eu entendo que esse projeto ele é ilegal, porque a Constituição do município ainda não foi aprovada, eu me abstenho dessa votação. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda da Torres. Contrário. Vereador Charle dos Passos. Pela legalidade, pela moralidade e contra essa aberração jurídica aqui na Casa de Leis, contrário. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. E vereador Paulo Henrique Andrade. Contrário. Senhor presidente, são 10 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. O projeto foi aprovado por 10 votos. Solicito ao nobre vereador Walter Moreno que retome a presidência dessa casa. Solicito ao secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Próximo projeto é o projeto de lei número 1/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, dispõe sobre as normas para obtenção de alvará de licença de localização e funcionamento para a realização de feiras no município em que ocorra a comercialização direta no atacado ou varejo e da outras providências. A esse projeto foram apresentados 2 subemendas e 1 emenda. Então, primeiramente, vamos para a subemenda número 1, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, suprime dispositivos da emenda número 1. Está em discussão a subemenda 1, a emenda 1 ao projeto de lei 1/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Na sequência, a subemenda número 2, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, suprime dispositivos da emenda número 1. A subemenda 2, a emenda 1 ao projeto de lei 1/2018. Está em discussão. Pela discussão, vereador Amauri. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já escrevi aqui na minha emenda, como também falei por onde passei, elogios ao vereador Gilberto Neves pela iniciativa que é uma aspiração da cidade. Nós tivemos no ano passado uma situação muito ruim para a economia do município, quando instalou-se aqui na cidade uma feirinha dessas, conhecida como Feirinha do Brás, e que acabou fazendo isso por 2 vezes, uma delas num período de grande pico de venda do comércio local, que afetou muito
o nosso comércio. E, por outro lado, grande parte dos consumidores tiveram problemas com a mercadoria lá adquirida, porque eu tenho relatos até de pessoas que adquiriram num dia, voltaram no dia seguinte, e o cidadão lá de sul-americano, não era brasileiro, disse para a pessoa que ela não havia comprado lá, devia ter comprado em outro lugar, e não aceitou sequer discutir nem trocar aquilo que havia sido comprado. Então, eu tenho relatos aqui da Secretaria da Receita Federal de Bauru, onde essa feirinha se instalou lá também, e, pelas contas da Receita Federal, faturou 138 milhões de reais, e eles acabaram apreendendo todo o material, porque não tinha qualidade, era falsificado, e o material eletrônico também não era aquilo que estava sendo vendido. E o consumidor não tem a quem reclamar, nem utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor pode. Então, a essa feliz iniciativa do vereador Capitão Neves, nós entramos com uma emenda colocando uma questão local. Os estudiosos dizem que você só combate a globalização através do bairrismo. E é só através do bairrismo que nós conseguimos defender os interesses nossos, aqui, da comunidade. Então, aqueles requisitos que o nobre vereador colocou, nos quais nós não mexemos em nenhum, apenas retirando, por exemplo, cópia autêntica de CNPJ, que é uma coisa até difícil de acontecer, e reconhecimento de firma, que são coisas que já, desde a época da desburocratização, que já não se exige mais. O resto ficou como estava, e nós acrescentamos, então, alguns artigos que agora o nobre vereador entrou com uma subemenda retirando, que é o parágrafo 1º e o 2º, que é justamente uma salvaguarda para os comerciantes locais de impedir que essas feirinhas se realizem 30 dias antes dos picos de venda, ou seja, 30 dias antes do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia da Criança e 30 dias antes do Natal. Como eu disse, ocorreu no Dia dos Pais do ano anterior. Eu convivo no setor do comércio e nós tivemos uma empresa aqui muito grande na cidade que, naquele mês, pela primeira vez na sua existência, não conseguiu pagar o salário dos seus funcionários em dia, justamente porque o seu faturamento sofreu uma queda brutal. Então, essa salvaguarda que se está fazendo aqui é justamente para que não utilizem esses períodos de pico de vendas para poder prejudicar a economia do município. Porque nós temos que ver que o empresário tupanense, ele investe o seu lucro na cidade. Então, o seu filho estuda na escola do município, ele compra no município, tudo que ele faz é dentro do município, ele frequenta os restaurantes do município, ele frequenta os serviços do município. Então, o lucro da empresa é destinado à própria economia do município. E isso gera mais emprego em todo o município. Ao passo que essas feirinhas itinerantes, elas vêm aqui, não dão emprego para ninguém, talvez alguma ocupação informal, e levam o que elas arrecadam
sem nenhum tipo de investimento ou compromisso com a cidade. Então, eu até já pedi ao vereador, mesmo porque eu estava lendo agora o Sincomércio de Tupã, que representa a classe empresarial, e a Associação Comercial e Industrial de Tupã, fazem menção expressa a essa questão que nós colocamos aqui, porque foi pedido dos comerciantes. Tudo que eu coloquei aqui foi ou de contabilista, ou de comerciante, ou de industrial, foram dos empresários locais. E nós colocamos, inclusive, uma salvaguarda, que também está sendo retirada, de que quem for promover a feira deve publicar, antes de começar a feira, uma convocação para os empresários de Tupã, se quiserem ir lá, porque a última que nós tivemos aqui só tinha estrangeiro. Quiserem ir lá, não quer dizer que 30% é do empresariado de Tupã, mas ele vai dizer, estou reservado aqui, quem quiser ir, vai lá. Da mesma forma, os empregos. Anuncia no pátio, anuncia na imprensa, quem tiver interesse, vai lá. Certo? Não é essa obrigatoriedade. Isso está sendo retirado pela essa subemenda, de tal maneira que acaba, então, tirando aquelas salvaguardas especificamente de Tupã. Ele já colocou uma série de salvaguardas em relação à legislação, em relação à situação dessas empresas. Mas, em relação especificamente ao nosso município, sem dúvida alguma que isso está sendo uma situação que eu reputo prejudicial aos nossos empresários. Inclusive, retira também, nós estamos colocando aqui uma obrigatoriedade de que eles teriam que ter no lugar um provador com privacidade. E, se a pessoa que está vendendo roupa não tem um provador, a prefeitura chega lá e impede dele desenvolver a atividade até que coloque o provador. Qualquer um pode entrar hoje na internet e escrever lá, provador. Vai ver que tem provador móvel, simples de tudo. Então, não é uma atividade. Aí, enquanto a empresa não colocar isso, evita essas questões da pessoa não ter onde provar, vai provar em casa, volta no dia seguinte, correndo o risco até de quem lhe vendeu nem estar lá. Então, foram salvaguardas para os consumidores e para o comércio e a economia local. Eu pedi ao vereador Capitão Neves que, se fosse possível, que ele retirasse a subemenda para que a gente mantivesse aquilo que é o desejo, inclusive escrito. Vocês têm aí os representantes dos empresários tupãenses pedindo e fazendo referência, inclusive, a essa questão dos 30 dias, né? Que é uma coisa que realmente resguarda o nosso município, resguarda o interesse e a economia local. Então, eu gostaria de solicitar que realmente pensassem a esse respeito, e, se o vereador puder retirar a subemenda, né, se ele não retirar a subemenda, eu vou votar contrário, porque ela vai num sentido inverso daquilo que foi solicitado pelos empresários. Eu só entrei com uma emenda. O ano passado foi pedido para eu fazer um projeto, aí eu tive notícias de que o Capitão Neves já estava fazendo isso, conversei com ele, não entrei com nada, fiquei aguardando realmente, e aí nós colocamos algumas questões que os empresariado e também a categoria profissional havia dado para a gente de sugestão aqui de Tupã. Era isso, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Gilberto Neves Cruz. Senhores vereadores, mesa, vereadores, público que nos assiste. Primeira vez que eu vi esse problema, vários comerciantes nos ligaram para a gente fazer alguma coisa. Eu falei assim, mas eu não estou ouvindo o principal público, é o consumidor. Vi muito elogio dos consumidores na Feira do Brás e vi só os comerciantes reclamar. Passou-se a segunda vez, que eu acompanho muitas mídias sociais, a gente ouve muita coisa legal nas mídias sociais,
E aí vi que os consumidores estavam reclamando da feirinha do Brás. Comprava cueca, estava furada, não tinha como trocar roupa, camisa não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. E aí eu falei assim, bem, agora a gente pode fazer porque vai unir o útil ao agradável, os empresários e o principal produto, o consumidor. Né? Então nós fizemos, eu agradeço também, já agradeci várias vezes a emenda que o nobre vereador apresentou, até... Eu falei para ele que até muitas pessoas, mas não sei o quê, eu falei assim, não, isso aqui é para o bem de Tupã. Mas, estudando algumas coisas, a gente resolveu fazer uma pequena modificação, porque nós não estamos tirando o provador. Militarmente, só não quero que seja obrigatório. A prefeitura vai lá, está lá, permanece, só tirei o parágrafo único, se vocês olharem. Eu só tirei o parágrafo único, continua o artigo. Quer dizer, não mudei nada. E outra coisa, eu mudei o horário para terminar 10 horas, tal, mas... Então, quer dizer, nós procuramos aqui hoje, por isso que eu pedi até adiamento, vieram dizer, mas está pouco, não, porque eu já tinha lido, mas estava meio confuso, então eu gostaria de ler, estudar. Fui procurar algumas pessoas, não só empresários, mas consumidores também, e verifiquei que eu estava indo no caminho correto de proteger o consumidor. Inclusive, hoje eu fiz até uma reunião com o secretário de Desenvolvimento, pedindo para ele ver se a gente vai até apresentar uma indicação para que o comércio de Tupã também faça queima de estoque beneficiando, porque aí no dia que vier o cara da Feira do Brás, nós temos uma... Por que a associação comercial não organiza uma queima de estoque aqui? Será que não tem o termo do verão, o termo do inverno, o termo não sei o que mais? Todas as cidades que eu passei, lá em Lins, está lá. A associação comercial faz uma queima de produtos. Aí evita que o cara vai comprar em Oswaldo Cruz, vai comprar em Marília, compra aqui em Tupã. Então, a finalidade foi fazer com que, e tem todos os... Eu posso dizer, sinceramente, eu fiquei super agradecido com a emenda do vereador, também do vereador Eduardo Damitson, que pensando bem, até aqui, domingo, foram dizer que o vereador Capitão Neves está apresentando um projeto de governo para proibir a feirinha da Santa Casa. Olha só, hein? Quer dizer, para você ser eleito vereador, tem que estar bem preparado, hein? Para ouvir isso, aquilo, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. E aí a gente vai se desviando igual no combate, né? Tira daqui para colar e tal. E eu acho que nós temos cumprido bem a missão de não ser comerciante e fazer um projeto desse que atende os interesses do consumidor e do povo de Tupã. Mas eu sinceramente, eu fiquei super agradecido ao vereador Eduardo Damitson, super agradecido ao vereador Amauri com toda a sua experiência. Mas eu acho que a gente fez um trabalho de parceria, a finalidade aqui, acho que tinha que ter mais participação dos vereadores, né, para poder ter mais a plenitude, mas se não participarem, porque concordo com o projeto, com as emendas que foram feitas, com a subemenda. Então, pessoal, eu só posso pedir aqui a aprovação da subemenda 2, a subemenda 1 já foi aprovada, a emenda do nobre vereador, porque ela vai ser modificada pela subemenda 1 e 2, e depois o projeto de lei nós possamos fazer com que o comércio do Tupã esteja protegido e evite esse tipo de malandragem de o cara vender cueca furada aqui em Tupã. Muito obrigado. Subemenda 2, a emenda 1 ao projeto de lei 1/2018. Continue em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, nobres vereadores aqui presentes, população, esse projeto realmente é um projeto que vem para somar, acredito, para a cidade. Venho em público elogiar tanto o vereador Gilberto Capitão Neves, Eduardo Tigueiro, também o Amauri, mas eu fiquei um pouco em dúvida, até conversei com o capitão, falei também com o Amauri, para entender um pouquinho cada ponto. Entendi também o ponto do Eduardo Tigueiro, mas entendo que nós deveríamos fazer algumas coisas para reservar o direito também do nosso comércio. Nós sabemos que a nossa cidade hoje ela vive da agricultura, mas o comércio, se não for a segunda fonte de renda dessa cidade, pode ser até a primeira. É o que sustenta quase toda a população que trabalha nessa cidade. Tirando a prefeitura, é claro, né? Depois temos o comércio de Tupã. Entendi que veio com bons olhos para poder fazer esse projeto de lei, mas quando você suprime alguns itens da emenda
do nobre vereador Amaury, você tira uma das coisas que são mais importantes para o comércio, que são as datas festivas. A gente, quando tem a oportunidade de estudar esses números, vê que Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, são as datas onde realmente o comércio faz a gordura que ele precisa para passar algumas temporadas aí que às vezes ficam pegando o consumidor a laço na avenida. São essas datas que às vezes fazem com que eles consigam ficar abertos o ano todo. E se sujeitar para que essas feiras venham para cá, próximas a essas datas, para tirar o dinheiro, porque o dinheiro é um só. A população não tem 1, 2, 3 potes, é um pote só, Ninha. Então, se você vem uma feira de fora, que às vezes não tem nada a ver com a cidade, que não está pensando no bem da cidade, e deixa ela se estabelecer no nosso município, sem colocar alguma regulamentação que foi feita, porém faltou algumas coisas, que era reservar essas datas que são importantes, nós vamos continuar com os mesmos problemas. Temos também aqui a questão de não ultrapassar 7 dias. Por que não ultrapassar 7 dias? Porque o cara vem para cá, o negócio foi bom, vamos prorrogar um pouquinho mais. Não. Isso pode fechar muito trabalho no comércio. Eu entendo que o comércio tem que se organizar para atender melhor a população, que também tem que buscar novas ideias. Mas aí também depende também do secretário de Desenvolvimento unir isso e preparar o comércio para isso. Acho que nós deveríamos, sim, unir forças para preservar o comércio. Não sangrar o comércio para ajudar pessoas que vêm de fora e que não tem nada a ver com a cidade. É isso que nós estamos discutindo nesse projeto. Não estamos discutindo se o projeto do Amaury é melhor ou se o projeto do capitão é melhor, presidente. Nós estamos discutindo aqui a blindagem de algumas datas, que a gente sabe que são as datas. É a mesma coisa se nós tivéssemos aqui só fábricas, só comércio de ovo de Páscoa, chegasse perto da Páscoa, viesse alguém de fora para vender ovo de Páscoa aqui. É isso que nós estamos votando aqui nesse projeto. Nós estamos votando esse projeto ter a tranquilidade de que o próprio comerciante, o empresário, não tenha medo de investir na cidade, com medo, às vezes, de vir um aventureiro de fora, que vem, às vezes, muito mais preparado de capital, parte jurídica, vender seus produtos. Nós estamos colocando aqui, nobres vereadores, a questão de pedir, pelo menos, que nessas feiras tenha um espaço onde as pessoas possam se trocar e experimentar as roupas, porque é o que a gente tem no mercado hoje. É o que a gente tem na avenida hoje. Não precisa ser todos os boxes, mas que tenha, pelo menos, alguns boxes reservados para as mulheres e para a própria população ter esse benefício. Já que nós estamos preocupados com o benefício, por que não cobrar dessas pessoas que vêm de fora esses provadores? Por que não? Você me permite uma Claro. Sem querer criar problema, aonde foi que nós tiramos os provadores? Vamos lá. Parágrafo 7, único do artigo 7. Tá, o parágrafo. E o artigo não vale? Aqueles que comercializam roupas, confecções na feira, deverão disponibilizar no local de vendas provadores, resguardos e com espelhos, aonde os clientes possam experimentar com privacidade as peças antes de adquiri-las. Você está retirando isso? Retirando? Você está suprimindo. Mas você não leu eu estou suprimindo Emenda o 1 parágrafo. do projeto passa ao estou suprimento. suprimindo o parágrafo. Parágrafo é uma coisa, artigo é outra. E outra coisa, você leu o artigo primeiro o que está dizendo? O artigo 1º, vamos ler de novo. Não, aqui, da lei. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui. Tá aqui. Não Você precisa ler. Você eu não sei. Não, mas você está falando aí como se você soubesse. Você capitão, não sabe, vai ler, né? Não, capitão. É 30 dias, capitão, meu amigo. Por favor, capitão. Tá bom, capitão. Não É que leva você... pro pessoal. Não, tá não é... aqui, capitão. Não é tá pessoal. aqui, eu vou ler para você. Você vai ler Período agora. de duração. Você vai ler agora. Você não sabia que era 30 dias? É 30 dias aí, cara. Sim, é 30 dias que está aqui. Você está dizendo que não é 30 dias?
Você está dizendo que eu tirei Olha o artigo 7º aí. Rapaz, vamos voltar aqui, por favor. Já tirei a parte já, pode ser? Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Aí que é democracia. Não é democracia, é meu tempo. Tá certo. Você quer que eu faça o quê? Você defendeu o teu projeto, eu estou tentando defender o consumidor. De também ter a possibilidade de comprar na nossa cidade, não ficar na mão desses aventureiros. Por favor, capitão, o senhor já falou, por gentileza. Se o presidente não tomar uma atitude, eu vou ter que solicitar, pelo amor de Deus. O nobre colega deu a parte e ele falou. Eu já pedi. Ele agora está, o senhor pode continuar. Obrigado. Nós estamos aqui, não é para discutir quem está certo e quem está errado. Eu sei que nós estamos vindo uma outra votação muito mais calorosa. Eu sei que a gente pode estar misturando as estações aqui, achando que porque a gente votou outro projeto muito mais caloroso, porque esse aqui pode ser uma afronta. Não é uma afronta. Não é uma afronta. Nós estamos aqui para olhar e entender os dois projetos. No meu entendimento, essa emenda num projeto de suprimir não agrega. Não agrega e não preserva os direitos dos nossos empresários da nossa cidade. Peço o voto contrário a esse projeto. Continua em discussão a subemenda 2. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereador Amauri. Eu requeiro que a votação seja nominal. É regimental e peço ao secretário que eu faça. Vereador Alexandre Scombate. Senhor presidente, queria justificar meu voto, é também de uma forma assim, democrática. Eu falei com alguns empresários e com representantes do Sim Comércio, eu entendo, eu sou contrário a essa emenda. Vereador Amauri Sérgio Mortágua. Como vota o vereador? Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, eu até conversei com os dois vereadores para que eles se entendessem e fizessem um projeto único ali, mas recebi hoje uma carta da Associação Comercial pedindo o apoio e a votação favorável. Eu sei que o capitão tem o ponto de vista dele, defendendo o consumidor, que eu acho de extrema importância, como ele fez na tribuna, e a Associação Comercial, pela dificuldade que está, impostos, emprego e tudo mais, se não tiver uma ponta, não tem a outra. Então, vou votar contrário, mas eu entendo a participação dos dois vereadores. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Charles dos Passos. Contrário. Vereador Eduardo Akira Idamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Só para justificar, gente, se você suprimir o artigo, fica manca a lei, porque não tem o que fazer se o cara não colocar essas questões. Então, meu voto é contrário. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. São 8 votos favoráveis e 6 contrários. Está aprovada. Senhor presidente, qual é o quórum de votação? Maioria simples. Oi? Passamos então à análise da emenda 1 ao projeto de lei número 1/2018, de autoria do vereador Amauri Sérgio Mortágua, altera dispositivos do projeto. A emenda de número 1 ao projeto de lei 1/2018 está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovado a emenda, então, coloca-se em votação o projeto de lei número
2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Pela discussão. Está em discussão o projeto de lei 1/2018. Pela discussão, o vereador Capitão Neves. Senhores vereadores, público que ainda... Bem, pessoal, eu vim aqui mais uma vez agradecer ao vereador Amaury Mortágua, Eduardo Damitson e a todos os vereadores pela aprovação de um projeto que é voltado para preservar o comércio de Tupã e favorecer tanto os empresários quanto os consumidores. Então, eu gosto de dizer que para nós é uma satisfação muito grande de saber que nós estamos caminhando no caminho certo e, às vezes, peço desculpa aí pelo interrompendo do Paulo Henrique, mas é só para dizer para vocês, muito obrigado, e eu gostaria de pedir a aprovação de todos, tá? Uma parte só, capitão. Fica tranquilo. Eu acho que isso é importante. A discussão é importante. A gente poder discutir sem ter já um lado. Acho que isso é importante. Não estamos aqui para ser dono da verdade, mas sim para discutir. Isso para mim não é um problema. Pode ser, ter certeza. Não, tranquilo. Eu só falei porque a finalidade principal é dizer que nós estamos do lado do povo de Tupã. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Votação nominal, por favor. É regimental e peço ao secretário que eu faça. Já está fudida a noite. Vereador Alexandre Combate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Conforme eu disse em relação à subemenda, o projeto, apesar de ter tido a subemenda, ele já é uma regulamentação para esse tipo de feira que é muito complicado nas cidades do estado de São Paulo. Então tem que votar favorável. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresner da Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira da Mitza. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Fico muito agradecido da aprovação por todos os vereadores e favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e meu voto é favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Senhor presidente, 14 votos favoráveis. O projeto está aprovado. Próximo projeto de lei número 5/2018, autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100.000 destinados à aquisição de ambulância para o Fundo Municipal de Saúde com recursos conveniados com a Secretaria de Estado da Saúde e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 5/2018. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 6/2018, também de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito de R$20.000 destinado a suplementar no corrente exercício dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei 6/2018, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Por fim, projeto de lei número 7/2018, autoria do senhor prefeito municipal, defere subvenção pecuniária às instituições que especifica com desembolso mensal durante o exercício de 2018 e da outras providências. A esse projeto é apresentada uma emenda 1, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 7/2018. Está
Está em discussão a emenda 1 ao projeto de lei 7/2018. Pela discussão, vereador Amorim. Senhor presidente, nobres vereadores, essa matéria, que já foi aqui exaustivamente tratada pelo vereador Charles, ela tem uma legislação federal, que é a Lei 13.019, de 2014, que começou a produzir efeitos no ano passado, e quando veio esse mesmo projeto de lei aqui no ano passado, ainda havia 180 dias, e nós aprovamos, mas sem que a lei federal estivesse sendo cumprida. E a lei federal fala de uma série de exigências inclusive do interesse social, divide as entidades em assistenciais, de saúde, esportiva, etc. E diz que elas têm que apresentar um plano de trabalho, e além da apresentação do plano de trabalho, a prefeitura tem que fazer aquilo que se chama, a lei chama de chamamento público, ou seja, chama todas as entidades que têm interesse e depois isso escolhe. Esse chamamento público pode ser dispensado desde que ele seja justificado, de relevante interesse público. Nós não vimos aqui no projeto nenhuma justificativa do prefeito, do Poder Executivo, que dispensasse, apesar de que a lei pode fazer isso, dispensasse o chamamento público. Por outro lado, a lei também exige que é o inciso 6º do artigo 31, que tenha, nesses casos, um parecer, está escrito aqui, emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica de administração pública acerca da possibilidade da celebração das parcerias. Então, essas questões todas não vieram junto com o projeto de lei. Para não prejudicar as entidades, e eu gostaria de dizer aqui que eu fiz um levantamento, pedi para o secretário Paulo Costa, a quem eu agradeço, fazer um levantamento, e na lei orçamentária atual, nós temos de subvenções sociais, na Secretaria de Esportes, R$300 mil. Na Secretaria de Saúde, R$1.900.000. No Fundeb, R$300 mil. Na assistência social, R$200 mil. E no Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Adolescente, R$800 mil. Então, nós temos destinado no orçamento R$3.500.000 para essas subvenções. Então, a emenda que eu fiz é para salvaguardar e garantir a nossa votação aqui na Câmara, já que não houve condições de dizer se essas empresas, se essas instituições estão cadastradas de acordo com a legislação pediu,
e nós não temos condições de ver isso aqui, nós não temos condições de ver se é dispensável ou não o chamamento público. Então, foi colocado uma salvaguarda, ou seja, que essa atribuição fique para a Prefeitura. Nós aprovamos tudo, que, a bem da verdade, nem precisava aprovar, porque já está no orçamento. Nós já aprovamos, quando nós aprovamos o orçamento, nós já aprovamos as subvenções. Então, nem haveria necessidade disso. Mas, para que a gente, então, aprove, desde que a Prefeitura se encarregue de verificar todos esses credenciais, tudo, e aí, então, traz uma salvaguarda para nós, vereadores, que não temos instrumentos nesse momento, não temos como fazer, e não veio no projeto, coisa que deveria ter vindo. Então, para não prejudicar as empresas, as instituições, para manter a Prefeitura respaldada com uma lei municipal, apesar de que eu volto a dizer, isso já está no orçamento, não haveria necessidade, mas que chamar a atenção, então, para o cumprimento dessa legislação. Até porque a gente não sabe aqui, claro que pelo nome da instituição, dá para você saber, mas se você for verificar, quase todas as instituições são assistenciais, quase todas. E para a instituição assistencial só tem R$200 mil. Então, a Prefeitura vai ter que fazer essas adequações. Então, a minha emenda é só nesse sentido, de resguardar o poder legislativo, né, e fazer com que a Prefeitura, então, tenha este compromisso de elencar tudo aqui dentro da lei, enquadrar todas as instituições, o credenciamento, dentro da lei federal, e assim a gente não ter problema nenhum, inclusive com as próprias instituições que, eventualmente, podem ter, numa fiscalização federal, até que devolver o dinheiro se não tiver de acordo com isso. Então, é essa salvaguarda que nós colocamos aí e gostaríamos de ter o voto favorável na emenda. A emenda 1 ao projeto de lei 7/2018 continua em discussão. Pela discussão, vereador Charles. Senhor presidente, vou direto ao assunto. Na verdade, esse tema, a Lei 13.019, já teria que ter sido exaurido, né? A gente não precisaria ficar falando aqui toda hora na tribuna. É uma lei federal que está em vigor desde 1º de janeiro de 2017, onde o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu o comunicado SDG número 10 de 2017, onde diz que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica aos municípios que a Lei Federal 13.019/2014 atualizada, vigente para os municípios desde 1º de janeiro de 2017, prevê que a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições serão formalizadas por meio de termo de colaboração. Dispensada a votação de projeto como esse que nós vamos votar agora. Nós entendemos, senhor presidente, que essa votação seria dispensável, porque a Lei 13.019 veio exatamente para regular as parcerias entre o poder público e as instituições, e uma das matérias, em artigo específico, trata justamente das subvenções, sejam elas sociais, de educação e de saúde. Então, era desnecessário o Executivo enviar esse projeto para casa nessa oportunidade, até porque o Tribunal de Contas também, em outro comunicado, SDG número 13 de 2017, como disse o nobre vereador Amauri, estabeleceu o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica aos municípios que, na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, há de se atentar para os seguintes conteúdos. São vários, mas especificamente tratando da Lei 13.019, diz o seguinte: em consonância com a Lei 13.019 de 2014, previsão de critérios próprios, específicos, para as subvenções sociais, contribuições e auxílios destinados às entidades do terceiro setor. Artigo 4º, inciso 1, a linha F,
da lei que regula o marco regulatório, a Lei 13.019. Então, Excelência, nobres vereadores, essa lei que nós iríamos votar essa noite, eu ia ser contrário a ela, como eu já tinha dito, essa lei já foi votada no ano passado, em dissonância com a Lei 13.019, e nos discursos foi dito que o município ia se adequar, e ele só se adequou em dezembro de 2017, com o decreto. As entidades correram para se apressar, tem muitas que não conseguiram ainda se adequar ao estatuto para poder participar desse rateio das subvenções. Como se tratam de subvenções sociais de educação e saúde, é dispensado o chamamento público. Então, não haverá concorrência entre elas. O Poder Executivo poderá, de forma discricionária, escolher as quais poderá ajudar, desde que estejam adequadas. Termo de colaboração, plano de trabalho, uma comissão especial para avaliar esse trabalho, para acompanhar a execução desse trabalho e a prestação de contas, ao final, tudo dentro, discriminada e muito bem divulgada no site da Prefeitura. Isso é o que determina a Lei 13.019. Então, o nobre Amaury, com essa emenda, na verdade, ele apenas quis salvaguardar, como já disse, dar uma segurança para os vereadores que, aprovando essa subvenção, mesmo desnecessária, reafirmo novamente, não estaremos coadunando caso o Executivo não cumpra a Lei 13.019 em seu inteiro rigor. Então, se a Prefeitura assim o fizer, estaremos salvaguardados, estaremos nos eximindo dessa responsabilidade. Quero deixar registrado oficialmente que é desnecessária essa votação, mas votarei favorável com a emenda do nobre vereador Amaury. Então, peço o voto favorável à emenda, para que nós possamos votar favoravelmente também a lei, as contribuições para essas entidades, contribuições sociais para essas entidades. Era só, senhor presidente. Emenda 1 ao projeto de lei 7/2018 continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Capitão Neves. Senhores vereadores, como a gente faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira coisa que nós fomos perguntar é por que faltou algumas entidades, porque não estão cumprindo a Lei 13.019. Quer dizer, só está aí as entidades que estão obedecendo. Inclusive, tem alguns que ficaram de fora, que tem que se regulamentar para cumprir a lei. Então, eu também parabenizo o nobre vereador Amaury e até perguntamos por que vem. Porque a gente está em dúvida, é a primeira vez que faz, talvez o Tribunal de Contas venha nos cobrar, então é melhor levar para aprovação, porque não vai ferir nada e nós não vamos prejudicar as entidades. E aí nós, como eu, o Meirelles e o Tiago Matias, fizemos uma perguntazinha rápida se estava cumprindo a lei. Então eu peço também favorável aí a esse projeto essa emenda do vereador Amaury, porque essas aí, pelo que eu saiba, a gente pergunta, né, estão dentro previsto de acordo com a lei. Só para dar um esclarecimento como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A emenda 1 ao projeto de lei 7/2018 continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 7/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, defere subvenção pecuniária às instituições que especifica com desembolso mensal durante o exercício de 2018 e da outras providências. Projeto de lei número 7/2018, que defere subvenção, está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, esses eram os projetos constantes na ordem do dia. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra de explicação pessoal, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o termo desta para apreciarmos os projetos que constam na pauta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Augusto Freire Torres a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Walter Moreno, senhores secretários, senhores vereadores, nossos amigos ainda se encontram aqui, os assessores, muito obrigado aí pela permanência, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018, altera o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Tupã, Lei 3070, de abril de 1990. Opa. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 está em discussão. Ninguém quer discuti-lo, colocamos... Senhor presidente, eu peço votação nominal. É regimental e peço ao secretário que o faça. Vereador Alexandre Scombate. Favorável. Vereadora Mauri Sérgio Mortágua. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Contra. Vereador Antônio Brito. Favorável. Não, esse não. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contra. Vereador Charles dos Passos. Contrário. Vereador Eduardo Akira da Mitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Contrário. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vereador Walter Moreno Panhossi. Sim. 10 votos favoráveis e 5 contrários. Está aprovado. Projeto de lei número 1/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, dispõe sobre as normas para obtenção de alvará de licença de localização e funcionamento para a realização de feiras no município em que ocorra comercialização direta no atacado ou varejo e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 1/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 5/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100 mil, destinado à aquisição de ambulância para o Fundo Municipal de Saúde, com recursos conveniados com a Secretaria de Estado da Saúde e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 5/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de número 6/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito de R$20 mil, destinado a suplementar no corrente exercício dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 6/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 7/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, defere subvenção pecuniária às instituições que especifica com desembolso mensal durante o exercício de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 7/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Devido ao horário estendido da sessão, gostaria de solicitar ao senhor se os funcionários da Câmara poderiam entrar um pouco mais tarde, hoje. Sim, nós... Uma hora. Nós colocamos já, conversamos com o secretário, o expediente começa a partir das 12 horas.
Muito obrigado, presidente. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, bom descanso.